Senhores telespectadores, como viram por estes últimos programas, voltei ao Brasil. Voltei porque realmente acho que estes 500 anos da descoberta do Brasil são um facto extremamente importante, não só para os brasileiros, como para nós e até, de certo modo, para a história da civilização. E daí que eu entendi que devia marcar mais fortemente essa efeméride nos programas. Bom, e como é natural, lá encontrei pessoas a falar nas suas terras. Em Salvador da Bahia aparece um que me diz: o senhor nunca foi à Ponte da Barca? O senhor sabe onde é a Ponte da Barca? Claro que sei onde é a Ponte da Barca. Toda a gente em Portugal sabe onde é a Ponte da Barca, porque é um dos lugares mais bonitos do Alto Minho. E logo que cheguei a Lisboa, cheguei aqui há 2 dias, vim à Ponte da Barca. Já todos viram que não tive assim muita sorte com o dia. Está um dia carregado de nuvens, há momentos chovia, daqui a momentos vai voltar a chover. Este trecho, estou diante da vila, do lado de cá do Rio Lima, mas isto, com o sol de frente, não imaginam como é bonito, como é bonito. E vamos hoje dar uma volta, não só pela vila da Ponte da Barca, como por esse rio acima, vamos até ao Castelo do Lindoso e vamos falar aqui do Alto Minho. O que vem muito a propósito, não sei se sabem, nos primeiros tempos da colonização do Brasil, quando aqui em Portugal uma pessoa era perseguida e se via aflita, dizia aqui del rei, aqui del rei. Como agora ainda se diz ó da guarda, ó da guarda. É claro, não vale a pena muito dizer ó da guarda, porque a guarda nunca está lá. Mas antigamente era aqui del rei. Pois bem, no Brasil o que se dizia era aqui de Viana, aqui de Viana. Aqui de Viana porque a grande maioria dos povoadores do norte do Brasil eram do Alto Minho. Isso explica-se, por um lado, pelo feitio muito trabalhador, muito empreendedor, muito ousado, muito marinheiro, aqui da gente desta região. Por outro lado, pela densidade da população, que é claro, não ganhava aqui o pão bastante e tinha que ir até ao Brasil. É curioso que aqui mesmo na Ponte da Barca, quando se quer dizer que uma casa é rica, diz-se isto é um Brasil. Quer dizer, a ideia de Brasil ficou associada. Há aqui imensas casas de brasileiros, algumas bem engraçadas. O nome da terra, Ponte da Barca, é já por si um resumo da história da terra. Como veem, isto é atravessado pelo Rio Lima e o Rio Lima não tinha pontes. Tinha só, lá embaixo, Ponte Lima. Era a ponte sobre o Rio Lima, portanto chamava-se Ponte do Lima, é natural. As pontes têm o nome do rio, Ponte do Lima. Bom, mas havia estradas que não iam ter lá abaixo a Ponte do Lima. Daqui a Ponte do Lima ainda é mais de um dia de caminho. E, portanto, aqui, para passarem, como não tinham ponte, tinham uma barca. Uma barca grande, uma barca em que embarcavam os peregrinos de Compostela, em que embarcavam os mercadores, os viajantes, os gados, as carroças. Naturalmente havia que esperar aqui pela barca, por isso mesmo este sítio em que eu estou, junto da barca, tem ali um renco de casas que são provavelmente medievais. Eram casinhas onde os viajantes esperavam pacificamente que rompesse o dia, que viesse o barqueiro cobrava lá o seu preço, discutiam. Bom, as casas ainda lá estão e há uma que tem uma história muito engraçada. Era a casa da Maria da Costa. Maria da Costa era uma senhora rica e fidalga daqui, que diz que, eu não sei o número ao certo, mas
no Portugal antigo e moderno, diz que ela, entre filhos e netos, tinha 160. E é por isso que toda a gente aqui na Ponta da Barca, acho que aqui toda a gente é Costa, não é? Não sei se é Costa, se é Lopes da Costa, mas ficou essa ideia, que é uma pura ideia, porque não é verdadeira. O coração da terra, eu acho que é este, era o sítio da Barca. Aliás, o nome era a Barca. Era aqui, isto, agora chamam-lhe Jardim dos Poetas, já veem que é um jardim, não tem uma única flor, mas era realmente o coração. Era aqui que amarrava o barco. Era aqui que os peregrinos que iam para lá esperavam o barco. Era aqui que desembarcavam os que vinham de lá para cá, portanto já de Compostela para as terras do sul. E era aqui a casa mais... Isto é uma tradição, eu sei que há eruditos que põem isto em dúvida, isso não pode ser verdade. Por exemplo, o padre Avelino de Jesus Costa, que era um grande erudito, eu tenho muito respeito pela memória dele, e ele não acredita nisso, mas a verdade é que a tradição é muito antiga. Diz que no século XVI, a única casa com sobrado quer dizer um primeiro andar, portanto, sobre a loja térrea, tinha um pavimento de tábuas, de sobre o sobrado, e aí um primeiro andar. A única casa que havia aqui era aquela que além está, e por isso foi nela que pernoitou o nosso rei Dom Manuel, quando, depois de subir ao trono, fez uma peregrinação a Santiago de Compostela. A gente não sabe porque é que ele fez a peregrinação, sabe que a fez, há vários documentos que provam isso, mas eu estou convencido que ele foi agradecer a Santiago isso que realmente parecia um milagre, ter subido ao trono, apesar de haver tanta gente à frente dele na ordem da sucessão. Subiu ao trono e ainda bem que subiu, porque ele foi um grande rei. Foi o rei da concórdia, foi o rei de todos os portugueses, foi o rei que acabou com as perseguições, estes são nossos, aqueles não são nossos. Foi o rei que, foi o rei que acabou com a monarquia reservada aos aderentes. Era uma monarquia para todos. El rei Dom Manuel I pode-se gabar disso. Conseguiu um espaço nacional em que todos tinham lugar. Bom, passou aqui, ficou naquela casa e até dizem que por memória disso puseram lá uma pedra que de um lado tinha o retrato do rei, do outro lado o retrato da rainha. Não sei se é verdade, ninguém mais o saberá, porque aqui há poucos anos passou ali um caminhão muito alto, muito forte, e deu uma pancada na pedra e, olhem, arrancou a face do rei e arrancou a face da rainha. Este Jardim dos Poetas, chama-se o Jardim dos Poetas por uma razão, é consagrado a dois poetas nascidos, sem dúvida nenhuma, aqui na Ponta Barca. A família deles era Pimenta, eles eram Pimentas. Ainda hoje a família Pimenta é muito importante aqui na região. Eram dois irmãos, de uma família muito numerosa, e ambos têm o lugar de relevo na história literária de Portugal. Um como poeta lírico, é o Diogo Bernardes, e outro como poeta religioso, é o Frei Agostinho da Cruz, que realmente antes de ser frade se chamava Agostinho Pimenta. Há ali um pequeno monumento à memória deles e é lá que eu lhes vou falar sobre eles. Como veem, o monumento representa duas figuras. A que está em primeiro plano e que tem aquele cordão, enfim, da ordem franciscana, é o Frei Agostinho da Cruz. O que está em segundo plano é o Diogo Bernardes. Diogo Bernardes é que é o grande poeta do Rio Lima. Um dos livros dele chama-se exatamente O Lima. Outro chama-se As Flores do Lima. As referências ao Rio Lima, que passa aqui, são constantes na sua obra. Aliás, pode-se dizer
que o grande tema do poeta Diogo Bernardes é o rio Lima. E isso, hoje, não deixa de me impressionar. Então, um homem que vive na segunda metade do século XVI, uma época percorrida por tantas tensões, tantos dramas, tantas contradições ideológicas, a coisa mais bonita que tenho para falar são aqui as águas serenas do rio Lima, as águas que vão para o mar, parece que com saudades de ficar. Há uma explicação para isso. É que no tempo de Bernardes era perigoso falar de coisas mais sérias. Mas este encanto do poeta pelo rio pode ter realmente outras explicações. É que o rio Lima é um rio único em Portugal. É um rio com um encanto misterioso. O próprio nome Lima tem mistério. Lima vem do latim e quer dizer limite. Em latim, limite dizia-se limes. É daí vem a palavra limiar, a palavra limítrofe. Era um limite, eu não sei entre quê e quê, mas era o limite. E essa ideia de que aqui era um limite onde qualquer coisa acabava e outro mundo começava, eu acho que aqui neste sítio onde estou percebe-se bem. Reparem, uma toalha d'água, para além uma mata impenetrável, e isso fez nascer muitas lendas, muitas lendas. Este sítio em que agora me encontro, a Câmara chamou-lhe a Praia Fluvial. Bom, o nome que ele tem destes séculos é a Ribeira Lima. A Ribeira Lima quer dizer as margens do Lima. São dos lugares mais famosos, mais poéticos que existe em todo o nosso país. Um rio, ele não é muito grande, nasce na Galiza, aqui cerca de uma centena de quilómetros. É um rio ainda com muito peixe, há lampreias, faz-se a pesca, e acho que é um rio que devia estar turisticamente mais aproveitado. Eu pensei, isto é lindíssimo, eu comovo-me aqui, e o senhor telespectador venha aqui, mas quando vier à Ponta Barca, venha ao Jardim dos Poetas, desça a escadinha, venha até mesmo à beira do rio e ande aqui estas centenas de metros, porque isto é de facto um paraíso. Mas a Ponta da Barca não tem só paisagens, tem uma imprevista riqueza monumental. Logo à entrada, a 3 km da entrada da vila, fica esta igreja de Bravães. Esta igreja tem mais de 800 anos. Bom, e é uma igreja, isto é românico, claro, românico, isto é do tempo do nosso rei Dom Afonso Henriques, mas tem isto de original. Isto não obedece a nenhum estilo rigoroso. Isto é uma obra da fantasia, de um canteiro cheio de imaginação, que dentro, enfim, dos moldes gerais da arte românica, resolve fazer uma coisa por conta própria e faz esta pequena maravilha. Estas colunas, cada uma delas tem uma mensagem. Hoje para nós a leitura é difícil. É claro que aqui vemos imediatamente uma Nossa Senhora, provavelmente a Senhora da Anunciação. Isto parece-me um renque de diabos, mas isto mistura assuntos florais com assuntos do céu e do inferno. É uma fantasia prodigiosa que faz lembrar o barroco.
O Barroco, como sabem, só vem muito depois do Renascimento, portanto, isto antecipa o Barroco em 400 ou 500 anos. E isso é que é engraçado, porque isto, de certo modo, mostra como o Barroco nos está na massa do sangue. Nós o que somos é barrocos. Somos terrivelmente e inevitavelmente barrocos. Este homem, do tempo da fundação da nacionalidade, já fazia como sabia e sair esta maravilha barroca. Bravange não é o único monumento românico da região, há muitos outros. Aqui perto, por exemplo, o convento de São Martinho do Crasto, que era de Cónegos Regrantes e que é do século XII, é também dos princípios da nacionalidade, ou de Santa Maria de Moía, também de Cónegos Regrantes. Bom, estes conventos aqui no Alto Minho tiveram uma grande importância porque são eles que fazem a educação do povo e que estabelecem esses cultos que hoje dão romarias durante todo o ano. Entre junho e setembro há aqui cerca de 200 romarias. Bom, e outros monumentos, eu estou-lhes a falar aqui, não é em nenhum convento, é nas ruínas do velho Castelo do Lindoso. É um castelo do século XIII, castelo posto mesmo na fronteira, aliás, Lindoso, há muita gente que diz Lindoso, que lindo, não é nada disso. Não. Lindoso vem de linde, linde, e linde é uma palavra portuguesa que quer dizer limite, limite. Aliás, vem do latim limes, limes, que deu limite e deu linde em português. Como este castelo é que marcava o ponto onde começava o reino de Portugal, era o castelo que demarcava o castelo Linde, castelo lindoso. Quero dizer que é um belo exemplo de aproveitamento de um espaço medieval. Há por aí tanto castelo a apodrecer sem nada lá dentro, eu às vezes entro lá e fico cheio de tristeza. Este foi exemplarmente aproveitado. É realmente um lugar onde guardam antiguidades, isto, uma pedra romana, portanto, um período anterior ao castelo, tem exposições, tem lá dentro uma sala de armas, porque o castelo teve funções militares. Das guerras da Restauração, houve aqui realmente correu aqui muito sangue, enfim, tem realmente muitas páginas de história, e tudo isso é recordado neste castelo. Mas no Alto Minho, o mais importante não é a história, é a paisagem. Eu vim aqui para lhes mostrar a paisagem. Aconteceu que vim num destes dias de inverno rigoroso. Ouvem isto? Isto são ventos enormes que estão a passar e eu, para poder fazer alguma filmagem, tenho que me abrigar assim, em portas generosas que se abrem, mas lá fora vem um tempo que ninguém imagina. Ora bem, tive sorte. Abriu-se uma porta e eu entrei no museu. Estou aqui numa aldeia, a aldeia da Ermida, fica num ponto, poucos portugueses cá vieram. Isto é na Serra Amarela. Bom, é uma serra que outrora teve um povoamento importante. Esta povoação permanece uma povoação rústica, mas profundamente culta. É uma povoação que sabe o que tem valor. Nesta altura estamos a falar diante de uma pedra, eles chamam-lhe uma estátua menhir, que representa uma mulher. A vida nasce nas mães. Isso é assim desde o princípio do mundo. E é isso que esta pedra representa. É claro que é muito difícil datar estas coisas. Isto é antes da Idade dos Metais, é, portanto, fins do Neolítico. Portanto, se esta pedra, quem disser que tem 4.000 anos,
não manda muito longe da verdade. O que é espantoso é que esta pedra foi encontrada aqui, numa aldeia. Está ali uma fotografia muito engraçada. Os moradores da aldeia carregaram a pedra num carro, trouxeram-na para aqui e aqui a guardam como um tesouro. Têm toda a razão, porque realmente uma mãe com 4.000 anos é uma coisa que deve ser única no mundo. O povo destas serranias chama-lhe a Pedra dos Namorados. Como vêem, é um vulto de homem, está de mãos dadas com um vulto feminino. Realmente eles não são namorados. Isto é uma pedra funerária que recorda dois esposos que toda a vida se amaram e que depois quiseram fazer perdurar a sua memória através desta pedra. É uma pedra, eu acho que isto é de gente aqui, de rudes ínculas destas serranias, mas que já se inspiraram no costume romano de esculpir na rocha as suas humanas imagens, mesmo depois de terem transposto a lei da morte. Isto a mim emociona-me muito, porque é verdade que o amor é mais forte que a morte. O Camões já dizia: se vão da lei da morte libertando, mas isto é absolutamente verdade. Mais forte que a morte é o amor. Aliás, é muito engraçado que as palavras a morte e amor têm as mesmas letras. Quando um homem ama sinceramente, a morte não é obstáculo. E é isto que esta pedra diz. Ela foi feita, isto deve ter cerca de 2.000 anos. Quando os romanos chegam aqui, têm esta, e há nativos. Ainda não são propriamente romanos. Reparem, o vestido é curto, a túnica romana chega aos pés, isto não. Ela tem ainda sobre a cabeça um bioco. São dois esposos que de muito amor se amaram e que mesmo depois de mortos quiseram ser recordados. Portanto, quando o povo lhe chama Pedra dos Namorados, diz uma coisa verdadeira. É uma pedra que significa o amor para além da morte.